Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Rafael. Estou aqui com meu grande amigo Danilo. Fala, Danilão. Fala, Rafão, beleza? Beleza. E com minha grande amiga Ana Flávia. Tudo bem, Ana? Boa noite, Rafa. Ana, que é a mente por trás aí das redes sociais do SupraCast, né, Rafa? Junto com o Thiaguinho. Pois é, semana passada o Thiaguinho estava aqui com o Pedrão, né? Gravando um episódio muito legal. Muito feliz aí de estar com vocês. Isso aí, debutando, hein, Ana? É isso aí. Hoje o tema do nosso episódio é cuidados perioperatórios ali em cirurgias não cardíacas, né? Um tema que o pessoal solicitou bastante ali no Instagram, né? A gente está trazendo aí, baseado principalmente na diretriz muito legal que foi publicada ano passado. É a rotina do nosso dia a dia, né? Parafraseando Marcos Antônio. É o grande Marcão. Tem desafio hoje, Danilo? Tem desafio e hoje a gente vai fazer um formato diferente, em formato de caso clínico. Homem, 55 anos, hipertenso diabético, insulino dependente, não possui histórico de cardiopatia e vai ser submetido a uma cirurgia ortopédica no menisco por videoartroscopia. Ele vai fazer uma meniscectomia. Ele é assintomático do ponto de vista cardiovascular, faz atividade física 3 vezes na semana, tem uma boa capacidade funcional, exames laboratoriais normais. A pergunta é, a gente precisa pesquisar isquemia nesse paciente antes de liberar ele para cirurgia? Boa pergunta. Vamos ver se até o final do episódio a gente consegue responder. Casinho bom, hein, Danilão? Boa. Então, Ana, o paciente chegou no nosso consultório, chegou para a gente avaliar, para liberar para cirurgia. Qual o primeiro passo que a gente tem que fazer? Então, Rafa, primeiro passo, a gente precisa definir o grau de urgência dessa intervenção. Se é uma cirurgia de emergência, se o paciente aí está correndo risco de vida, né, aquela cirurgia que precisa ser feita de imediato, né, nesses tipos de cirurgia, a gente não vai pedir, obviamente, pré-operatório. E o papel do cardiologista aqui é orientar, dar as orientações sobre pós-operatório, leito de UTI, mas assim, nada além disso. Não dá pra ficar enrolando, né? Isso aí. Cirurgia de urgência segue o mesmo raciocínio. Aqui até a gente pode pedir, a diretriz coloca que a gente até pode pedir um eco aí no pré-operatório, mas não é a nossa prática, né, Danilo? A gente não costuma ir... Perfeito. Acaba até ajustando uma indicação ou outra que dá ali pra gente otimizar, né? Mas... nada além disso. É só, né? O importante é operar. Exato. E as cirurgias eletivas, que são aquelas cirurgias onde a gente pode postergar até 1 ano sem prejuízo para o paciente, né? Não vai trazer repercussão. E as tempos sensíveis, né? A tempo dependente, que é talvez uma das mais importantes também, é aquela cirurgia que a gente precisa ser feita de uma forma breve, não de urgência, mas que a gente não pode dar mole aí e demorar na questão de pedir exames desnecessários, postergar aí a cirurgia, principalmente daquele paciente oncológico que depende disso para o prognóstico e para a sobrevida dele. Em relação como você comentou muito bem, né, Ana, a gente conhecer a nossa cirurgia, a gente também precisa saber do risco intrínseco desse procedimento cirúrgico. E a gente vai avaliar 3 fatores: a duração desse procedimento, o estresse hemodinâmico dele, ou seja, procedimentos mais invasivos eles podem ter uma sobrecarga do sistema cardiovascular maior, e o risco de sangramento, né? Se esse paciente vai precisar de uma transfusão, de uma reposição volêmica agressiva. E a ESC ela vai dividir em 3 categorias, avaliando o risco de eventos cardiovasculares maiores no perioperatório em até 30 dias. Vão ser os pacientes de baixo risco, que tem menor que 1%, risco intermediário de 1 a 5% e o alto risco maior que 5%. De uma forma geral, a gente tem uma tabela, tá? A gente deve sempre consultar, é muito difícil saber de cabeça, mas paciente de risco alto, quem que é? Toda cirurgia vascular arterial importante, de grande porte, paciente que vai para transplante hepático, pulmonar, os de risco baixo, a gente vai ter mama, procedimento dentário, procedimentos oftalmológicos, esses são os de baixo risco. Tudo que não for isso vai estar no risco intermediário. Então aí entra cabeça e pescoço, neurológico, intraperitoneal e por aí vai. Então é muito importante a gente fazer essa estratificação do risco cirúrgico do paciente. Beleza, então a gente conheceu a cirurgia que o paciente vai ser submetido, a gente tem no próximo passo que afastar condições graves e instáveis no perioperatório.
Então, condições como, por exemplo, síndrome coronariana aguda, doenças instáveis da aorta, paciente que está num choque cardiogênico, está com edema agudo do pulmão, paciente que está apresentando ali uma IC descompensada em classe funcional 3 ou 4, ou está apresentando uma angina ali CCS 3 ou 4, paciente que está com uma brade, um ataque à arritmia grave, né, que a gente tem que intervir. Esses pacientes, não, em contexto de cirurgia eletiva, não devem ser liberados, né? A gente tem que adiar a cirurgia e estabilizar para a gente conseguir fazer com segurança o procedimento. E aí o próximo passo, então, Ana, a gente afastou essas condições graves, a gente tem que conhecer nosso paciente, não é isso? Isso aí. Se eu fosse aqui elencar uma das partes mais importantes da diretriz, seria essa, né? A gente aí estimar o risco cardiovascular desse paciente no perioperatório. Então, a gente tem 2 scores principais, né, que a diretriz contempla. E o mais famoso, que eu acho que todo mundo conhece aí e já utilizou, é o score de Lee, né, Rafa? É o famoso aí. É isso aí, é o mais bem validado, né? O que mais tem literatura. Isso aí. É o principal score para o É um score um pouco mais antigo, mas ele tem uma acurácia muito boa e ele é simples, né? Basta aqui uma anamnese bem feita, um exame físico bem feito e exames laboratoriais básicos, a gente consegue já estimar o risco do nosso paciente aí. Então, aqui ele contempla, quanto ao tipo de cirurgia, cada uma dessas variáveis, ela leva a 1 ponto, né? Se a cirurgia for intraperitoneal, intratorácica ou vascular suprainguinal, ela ganha 1 ponto. História de DAC, né? Seja história prévia ou suspeita. História de C, história de doença cerebrovascular, incluindo AIT e AVC. Uma creatinina acima de 2 e o diabético insulino dependente. Acho que aqui o número mágico aí pra gente lembrar sempre se o paciente é de alto, baixo risco ou risco intermediário é o 2, né? Sendo 2 é o risco intermediário, abaixo disso, baixo risco. E acima, maior ou igual a 3, alto risco, né? É importante só dizer que ele prediz aí o risco de complicação nos primeiros 30 dias aí do pós-operatório. A gente tem um outro score, o score IUB-RAS-2, ele ainda não está validado na população brasileira, mas é um score que vem sendo encorajado o uso, né? É um score que avalia desfecho duro, mas que ainda precisa ser aí estudado e validado na nossa população. Foi uma adição muito legal dessa última diretriz, né, Ana? Isso aí, Rafa. Como uma segunda opção ali pra gente utilizar. E lembrar aí, Ana, que o score de Lee, né, ele perde um pouco a acurácia nos pacientes de baixa mobilidade e de cirurgias vasculares, né? A gente usa uma modificação aí do score de Lee, né? Isso aí, Danilo. A gente tem, para esses pacientes que vão ser submetidos a cirurgias vasculares arteriais, a gente tem outro score, né? O Lee-VASC. Ele, em termos de acurácia, ele acaba sendo um pouco melhor do que o Lee, então a gente acaba aplicando ele nesses pacientes que vão ser submetidos a essas cirurgias. Show de bola. É isso aí. E quando a gente fala em conhecer nosso paciente, né, associado a esses scores de risco, a diretriz do ano passado recomenda a gente avaliar também a síndrome de fragilidade, principalmente naqueles pacientes idosos, né, que têm um maior risco de complicações no pós-operatório, como delírio, insuficiência renal aguda, arritmias, né, própria complicação de ferida operatória. E esses pacientes têm que ser avaliados, né, por ferramentas validadas que a diretriz traz, quando vão ser submetidos a cirurgias de risco intermediário e alto risco. O principal benefício dessa avaliação é justamente a gente auxiliar no processo de decisão, por conhecer o paciente como um todo, né, na conversa com os familiares, com a conversa com a equipe multi e até com as diversos médicos, né, tanto cirurgião, parte clínica, que vão auxiliar o paciente ali no período perioperatório. E outra coisa bacana também é implementar uma intervenção precoce, né, até mesmo no pré-operatório, de possíveis complicações que possam ocorrer, né? Fortalecer ali o paciente, né? Auxiliar na reabilitação física, da parte nutricional, corrigir anemia, se atentar para o delírio no pós-operatório. Tudo isso, a gente conhecendo melhor o paciente frágil, a gente pode intervir de uma forma mais eficaz, né? E outro ponto muito importante nessa avaliação clínica, né, associado à anamnese, ao exame físico que a gente vai ter, é estimar a capacidade funcional, não é mesmo, Ana? Isso aí, Rafa. E esse ponto aqui é fundamental também, até para a gente saber se esse paciente ele vai aguentar o estresse cirúrgico, né? A gente sabe aí que pós-operatório nunca, principalmente daquelas cirurgias de porte maior, nunca são
pós-operatórios fáceis, né? O estresse cirúrgico é muito grande, a questão de inflamação, né? De citocinas. Então, tudo isso aí acaba, enfim, às vezes levando a complicações no nosso pós-operatório. Então, aqui a gente vai estimar a capacidade através da habilidade do paciente de subir 2 lances de escada. Se esse paciente conseguir subir esses 2 lances de escada sem nenhuma dificuldade, né, sem sintomas, e completar aí esses, né, conseguir subir, a gente considera ele como com boa capacidade funcional, né? Isso, pelo menos 4 metros, né? Isso aí, o famoso 4 metros. Que é a capacidade funcional necessária para aguentar realmente o procedimento cirúrgico, né? Beleza, então a gente conheceu o nosso paciente e os exames complementares. Quando que a gente vai ter que lançar a mão? Quando que a gente vai pedir um eletro, pedir um raio-x de tórax, Ana? Isso aí, Rafa. Então, aqui, acho até a gente importante salientar a não solicitação de exames desnecessários, né? A gente vê que hoje em dia há uma solicitação demasiada, assim, de exames que às vezes acabam até atrasando as cirurgias sem necessidade, né? Então, aqui a gente vai trazer para vocês para que isso não ocorra, né? Para que seja feito um ótimo pré-operatório. Então, quanto ao eletrocardiograma, a gente vai solicitar naqueles pacientes que têm, assim, normalmente história de doença cardiovascular já, né? Pacientes obesos, com diabetes, idade acima de 40 anos. Principalmente aqueles pacientes que vão ser submetidos à cirurgia de intermediário ou alto risco, né? E os pacientes com risco intrínseco de alto e intermediário risco. Aqui entra junto também aqueles exames mais simples, né, Rafa? Assim, raio-x de tórax e aqueles laboratoriais que incluem hemograma, coagulograma e função renal, né? Esses são as indicações aí para a gente solicitar esses exames básicos. Então, paciente jovem, Ana, que é assintomático, vai ser submetido a uma cirurgia de baixo risco, o que a gente tem que pedir para ele, Ana? Nada, Rafa. Isso aí. E aí, Danilo, e o ecocardiograma? Queridinho da cardiologia, quando que a gente tem que pedir? Perfeito. O eco é um exame fundamental, né? Na avaliação pré-operatória, quando bem indicado, como a Ana falou, a gente tem que ter uma avaliação criteriosa. Mas aqui, para o pessoal gravar em casa, quando a gente vai pedir eco, primeira coisa, tem que ser uma cirurgia pelo menos de moderada a alto risco. E o paciente ele tem que ter sintomas de insuficiência cardíaca ou sintomas sugestivos. Em um paciente que não foi avaliado, não tem um eco no último ano. Se o paciente já tem um diagnóstico de valvopatia moderada, é importante. Também, sem avaliação nos últimos 6 a 12 meses ou que teve piora clínica, é indicação classe 1. Além disso, paciente que vai ser submetido a transplante hepático e pacientes que têm prótese valvar, tão sintomáticos e também vão ser submetidos a cirurgia pelo menos de risco intermediário. Com uma indicação menor, a gente tem aqueles pacientes assintomáticos que vão ser submetidos a cirurgia de alto risco, já tem uma indicação menor, 2B, e quando a gente não vai indicar de jeito nenhum eco no pré-operatório. Pacientes que estão assintomáticos, não têm nem IC, nem doença valvar moderada a grave e que vão ser submetidos a cirurgia de baixo ou moderado risco. Isso aí, Danilo. Depois dessa aula aí de indicação de ecocardio no pré-operatório, Rafa, diga aí para nós quando a gente vai solicitar uma avaliação de isquemia não invasiva nesses pacientes. Legal, Ana. Essa avaliação de um teste isquêmico não invasivo nesse pré-operatório, a ideia é justamente estratificar risco. Quando a gente já tem um paciente que a gente, pelos scores que você falou, clinicamente já foi identificado como baixo risco, a gente não tem que pedir um teste isquêmico, né? Porque ele tem um baixo valor preditivo positivo nesse caso, só vai atrasar a nossa avaliação. Se o paciente tem boa capacidade funcional, como você disse, maior que 4 metros pelo menos, a ideia é que ele vai aguentar realmente o estresse cirúrgico, né? E ele estando assintomático, a gente poderia liberar. A gente vai solicitar uma prova funcional naqueles pacientes que vão ser submetidos a um procedimento de intermediário a alto risco, que possuem um risco, pelos scores, de um risco intermediário a alto também, e possuem baixa capacidade funcional, porque é um paciente que ele não tem o hábito de se expor ali a um estresse como o estresse cirúrgico, por exemplo. Daí, nesses casos, a gente pode pedir um teste funcional como o teste ergométrico, o ecocondobuta, né, o ecocardiograma com estresse e a cintilografia também. Isso aí, então, resumindo, né, quando que a gente vai pedir esse teste isquêmico não invasivo? Paciente com risco intermediário ou alto, com uma baixa capacidade funcional.
né, e que vão ser submetidos à cirurgia de intermediário ou alto risco, né, dando uma resumida aí no que o Rafa disse. E o cateterismo, Ana? Quando que a gente vai lançar a mão de pedir um CAT? Então? Rafa, então, quando que a gente vai solicitar o CAT? Tá? A gente vai solicitar o CAT quando a gente tiver um paciente com clínica aí de síndrome coronariana aguda e para aqueles pacientes onde o teste isquêmico aí não invasivo veio com uma isquemia extensa nessas provas aí funcionais. É isso aí. E a angiotomo, Danilo? A sua querida angiotomo. Não, achei que você não ia falar. Tava esperando. A gente pode substituir um teste funcional nesse contexto aí por uma angiotomo, como a gente faz às vezes na DARCS? Infelizmente, eu vou ser obrigado a dar o braço a torcer aqui. Eu acho que, de uma forma geral, a gente deve sempre preferir os testes funcionais, né? Porque a gente está procurando isquemia, né? Ao invés dos testes para ver a anatomia. Mas a angiotomografia de coronárias, ela pode ser considerada em alguns casos. E por que pode ser? Porque tem um nível de evidência menor. Porque a gente não tem estudo robusto demonstrando impacto direto na redução dos eventos cardiovasculares. A gente pode indicar... Se o paciente não tem doença coronariana conhecida e ele também vai ser submetido a uma cirurgia não cardíaca de alto risco e tem fator de risco cardiovascular. Pode ser utilizada também em pacientes que têm baixa probabilidade pré-teste, mas eles vão necessitar de um risco de estratificação adicional. Então, por exemplo, um score de cálcio, a gente sabe, né, que também está relacionado com pior prognóstico cardiovascular, mas isso não demonstrou impacto na conduta clínica em relação ao pré-operatório, entendeu? Então, de uma forma geral, seriam essas as indicações. E lembrar também que a angiotomografia, tanto no paciente que tem muito baixo risco, não tem necessidade de fazer. E no alto risco, a gente vai preferir uma prova funcional. Lembrar também que a gente tem um risco de falso positivo, a gente pode superestimar algumas lesões e levar a procedimentos desnecessários, tá? Como o CAT, e inclusive atrasar a cirurgia do paciente. Pois é. Então, assim, casos selecionados e pesar muito bem o risco-benefício da indicação do exame. É isso aí, que senão a gente está atrasando a vida do nosso paciente, né, Danilo? Exato. Que é o que a gente não quer, né, Rafa? É isso aí. Então, beleza, Danilo. A gente avaliou esse paciente e o paciente toma algumas medicações, né? Essa parte das medicações de uso contínuo também é muito importante nessa avaliação pré-operatória para a gente orientar a equipe médica, para a gente evitar... muito pessoal que tem dúvida, né? E vem questionar a gente, né? Então, começando pelos beta-bloqueadores, Danilo. O que a gente tem que fazer no pré-operatório? Então, aqui é o seguinte, Rafa. Paciente que está em uso crônico, a gente não vai tirar. Tá? A gente mantém o beta-bloqueador em todo o perioperatório, principalmente o paciente que tem IC com fração de ejeção reduzida. A gente sabe que a interrupção abrupta pode levar até um efeito rebote, aumenta o risco de isquemia miocárdica e morte, né? Então, assim, a gente não tira. E quando a gente não começa, a gente não vai começar dentro dos 7 dias que antecede a cirurgia. A gente sabe que aumenta muito aí o risco, por exemplo, de instabilidade hemodinâmica e bradicardia, de choque cardiogênico. Então, assim, resumindo, tá tomando já há um tempo, uso crônico, a gente mantém. Vai começar o beta-block pelo menos aí uns 14 dias antes da cirurgia, beleza? Isso aí. E as estatinas? Estatina é vida, né, cara? A estatina todo mundo devia pôr na caixa d'água. A estatina é a mesma coisa. A estatina a gente não tem grandes efeitos colaterais, não vai ter grande repercussão, né, no procedimento cirúrgico em si. Então, assim, paciente que está em uso crônico, a gente deve manter também. Tem até estudos mostrando que a suspensão da estatina pode aumentar o risco de infarto e AVC perioperatório. E uma coisa interessante também que essa diretriz traz é que pacientes que vão ser submetidos à operação vascular arterial devem receber estatina. Então, basicamente, está usando uso crônico, mantém. Se esse paciente não está usando, a gente inicia. A gente sabe que reduz mortalidade geral e taxa de infarto e AVC. E, Rafa, agora é a sua vez aí. Os famosos antiplaquetários. Esse tem muita dúvida, né? Pois é. E esse ano a gente tem um episódio muito mais detalhado, né? Falando bastante ali com a presença do Dr. Felipe Campos. Nosso episódio número 12 sobre antiagregantes plaquetários. O Marcão e o Almir destrincharam o assunto bem ali. Tá bom demais. Tá muito legal. O pessoal pode escutar lá. Tá muito bacana. Mas falando especificamente aqui no período pré-operatório, né? Quando o paciente está usando AS para prevenção primária, a orientação é suspender 7 dias antes da cirurgia, né? E considerar ali
talvez nem retornar no pós-operatório. Já na prevenção secundária, a orientação é a gente manter, exceto naqueles procedimentos que tem um risco muito alto de sangramento, como, por exemplo, neurocirurgia. Qualquer pequeno sangramento pode ser catastrófico, né? E ressecções transuretrais da próstata, porque daí não tem um acesso a uma hemostasia direta, então o sangramento ali pode ser muito complicado. Daí, nesses casos, é a exceção que a gente tem que suspender 7 dias antes. Uma curiosidade, né? Nas ressecções transretal de próstata, aí pode manter porque não tem esse problema da hemostasia. Já o clopidogrel, quando a gente utiliza ali como uma alternativa ao OAS, como monoterapia, né, para prevenção secundária, é sugerido manter em cirurgias de baixo risco de sangramento, principalmente dermatológicas, né, ou às vezes também de cirurgia de catarata, por exemplo, mas tem que suspender 5 dias antes de cirurgias de moderado a alto risco e cirurgias oftalmológicas, como por exemplo de glaucoma e de vitrectomia, que daí pode sangrar um pouco mais, a gente tem que suspender essa medicação. O ticagrelor e o prasugrel, apesar de ser mais raro de ser utilizado na alternativa do AS ali como monoterapia, a gente tem que suspender também, até porque não tem dados tão fidedignos ali nessa condição, né? O ticagrelor a gente suspende 5 dias antes e o prasugrel 7 dias. Adapt, né? Quando o paciente utiliza dupla antiagregação, é algo que é muito delicado. A gente, em cirurgias eletivas, a gente deve postergar a cirurgia após o tempo, né, recomendado ali para a cirurgia idealmente, né? 6 meses pelo menos num contexto de uma angioplastia eletiva, né, não foi uma síndrome coronariana aguda, e 12 meses no paciente que sofreu ali um infarto, uma angina instável, né, e foi angioplastado, porque realmente no período perioperatório tem um aumento da trombogenicidade, né, pela resposta inflamatória e tudo mais. Isso aumenta o risco de trombo, então a gente tirar isso não é tão legal. Outros detalhes sobre isso a gente comenta bastante naquele episódio, então acho que vale a pena o nosso ouvinte ouvir lá um pouquinho. Rafa, uma curiosidade aqui também sobre os antiplaquetários. Não é recomendado, é proscrito a gente suspender esses antiagregantes aí com menos de 1 mês da angioplastia, né? Perfeito. Mas caso a gente opte por fazer isso, né, a diretriz coloca sobre a questão da ponte com tirofiban, né? Não é recomendado, mas em últimos casos, quando a gente precisa ser feita essa cirurgia aí com menos de 30 dias de dupla antiagregação, a gente acaba, né, a gente não faz muito aqui, né, mas quando precisa, a recomendação é fazer essa ponte com tirofiban aí uns dias antes, mantendo aí no pós-operatório. Cirurgia de emergência, né? Isso. E o Zieca e Brana, quando a gente tem que suspender? Então, Rafa, aí sobre o IECA-BRA, né, a nossa diretriz ela traz como grau de recomendação 1C a gente manter essas medicações, né? Até teve um estudo recente aí, o Stop or Not, né, foi apresentado ano passado no Congresso Europeu e ele comparou, né, separou aí em 2 grupos, sendo um submetido à suspensão dessas medicações 48 horas antes do procedimento e versus manter essa medicação durante o procedimento. E aí foi visto nesse estudo, Rafa, que a gente não teve uma taxa semelhante de complicações aí no pós-operatório, né? O que reforçou então aí esse grau de recomendação da nossa diretriz. Caso a gente opte naqueles pacientes assim que a gente sabe que eles tendem a mais hipotensão, é uma cirurgia de maior risco, a gente pode ponderar de suspender essa medicação, mas a princípio mantemos. A indicação é manter, né, Ana? Isso aí. E quanto aos anticoagulantes, Ana? Isso é um tema bem polêmico também. Esse é um tema também que a gente normalmente tem muita dúvida aí. Mas, quanto aos anticoagulantes, né, eu vou falar primeiramente aí sobre aqueles procedimentos de baixo risco de sangramento, né, aqueles pacientes com mínimo risco de sangramento. Nesses procedimentos, a gente não vai suspender. E quais são esses procedimentos, Rafa? Implante de CDI, angiografia coronária, né, o CAT diagnóstico, procedimentos dentários aí menores com extração de até 2 dentes, restaurações, a cirurgia de catarata, né, esses procedimentos com menor risco de sangramento a gente vai manter o anticoagulante. Agora, aqueles pacientes que estão em uso, têm maior risco de sangramento, que estão em uso dos anticoagulantes orais diretos, né, os mais conhecidos aí como DOAC, a gente vai ter algumas considerações.
A gente vai ter que separar esses pacientes em baixo risco e alto risco de sangramento. E também aqueles pacientes que têm disfunção renal também vão ter algumas exceções aí na hora da gente manejar esses anticoagulantes. Paciente em uso de rivaroxabana ou apixabana de alto risco para sangramento, a gente vai suspender 48 horas antes. Baixo risco, 24 horas antes. Pacientes em uso de dabigatrana que têm disfunção renal, aí a gente tende a suspender aí um pouco antes, Rafa, né? Eles colocam na diretriz como 96 horas antes do procedimento, baixo risco, 48 horas. Os pacientes que usam dabigatrana e têm função renal normal, eles seguem a mesma lógica da rivaroxaban e da apixabana. Suspender pacientes com alto risco de sangramento, suspende 48 horas antes, baixo risco, 24 horas antes. Então, Rafa, tem a varfarina, né? Ela é polêmica, né, Ana? Essa dá dor de cabeça pro cardiologista. Isso aí. Então, Rafa, pra gente ver antes se a gente vai suspender ou não essa medicação, a gente tem que se perguntar se essa cirurgia é de urgência e emergência. Se ela for, a gente vai correr atrás aí do prejuízo, né? É isso aí. Vai fazer operar, né? isso aí. Tem que operar a qualquer custo, então a gente vai tentar reverter aí o efeito do anticoagulante através, enfim, complexo protrombínico, vitamina K, né? E nos serviços onde a gente não tem o complexo protrombínico, a gente pode abrir a mão aí do plasma fresco congelado, 15 ml quilo. Não é cirurgia de urgência e emergência. Aí a gente vai ter que fazer a segunda pergunta. Esse procedimento ele pode ser feito em uso do anticoagulante? Se ele puder, que é aqueles procedimentos que eu falei anteriormente, que tem baixo risco de sangramento, a gente vai checar o RNI, né? Que o ideal é que ele esteja aí na faixa terapêutica menor do que 3,5. Se tiver ok, pode operar com a anticoagulação. Agora, se não tiver, Rafa, aí a gente vai ter que avaliar aí o risco de tromboembolismo, né? Pra gente decidir se vai ou não fazer a ponte de heparina. Pois é, a ponte de heparina, que a gente sempre interna o paciente, né? Fica na enfermaria alguns dias, né? Isso aí. E quando que a gente tem que fazer ela? Então, Rafa, aqui entra principalmente os pacientes com alto risco de tromboembolismo, né? Isso inclui pacientes com FA com CHADS muito alto, AVC, AIT menor do que 3 meses com FA, ou aqueles pacientes com FA valvar. Aqui inclui os pacientes com TEV recente ou trombofilia grave e aqueles pacientes em uso de prótese valvar mecânica, que eu acho que é o que a gente mais tem aí, a gente esse mais não tem interna. jeito, né? Esse não tem jeito, esse vai ter que internar. E aí a gente interna e faz a famosa, Rafa, ponte com heparina, né? Isso O pessoal aí. da enfermaria fica feliz. Suspende o anticoagulante via oral, né? Aguarda cair um pouquinho o NR, a gente começa a anticoagulação. Isso aí. NR estando abaixo de 2, a gente já começa com a heparina de baixo peso molecular ou a heparina não fracionada. Quando tiver abaixo de 1,5, pode operar já. Isso aí, suspende heparina e opera, né? Isso aí. E os pacientes de risco intermediário, a gente pode ponderar aí entre fazer ou não ponte com heparina. O que vai definir mais realmente é o risco de sangramento, mas nesse grupo inclui aqueles pacientes com um FA com um CHADS entre 3 e 4 e TEV entre 3 e 12 meses aí. Os de baixo risco não é indicado fazer ponte com heparina. E aí, Danilo, então a gente tem algum cuidado a mais que a gente tem que ter nesse pós-operatório? Beleza, Rafa. Então aqui a gente tem que lembrar de duas coisas. O risco do paciente e o risco da cirurgia. Então, como regra geral, pacientes de risco intermediário a alto e procedimento cirúrgico de risco intermediário a alto, a gente vai fazer eletro e troponin e dosar tropo no pré-operatório, no primeiro e no segundo dia do pós-operatório. E os pacientes que já são de alto risco e vão fazer cirurgias também moderada a alto risco, a gente recomenda ficar em UTI por pelo menos 48 horas. O que é classe 3 de indicação? Que não é recomendado para quem a gente não vai fazer troponina, naqueles pacientes que são de baixo risco ou que vão ser submetidos à operação de baixo risco. E falando ainda em relação aos exames, né? Para quem lembrar, aqueles pacientes que são de moderado ou alto risco, que vão fazer cirurgia vascular arterial, a gente tem que considerar uma prova de isquemia, fazer uma prova de isquemia. E aqueles pacientes que têm uma baixa capacidade funcional e vão fazer uma cirurgia de moderado a alto risco, também considerar prova isquêmica e um pós-operatório na UTI.
Show de bola, Danilo. Então agora falando de algumas situações mais específicas, né, que estão muito comuns ali no nosso consultório. Paciente que tem IC e vai ser submetido a uma cirurgia não cardíaca. A gente tem que considerar que uma fração de ejeção menor que 30% a gente tem um maior risco de desfechos, né, no pós-operatório. Uma elevação de BNP também no pré-operatório tem um risco maior. A gente tem que tomar muito cuidado com hipo ou hipervolemia no período perioperatório. Como que a gente faz essa avaliação? Então, o paciente tem uma IC conhecida ou suspeita. A gente tem que ter um ecocardiograma atualizado, como você bem falou, Danilão. Então, o paciente tem eco do último ano, beleza. Mas o paciente não tem eco, a gente solicita um eco e a gente avalia. Passo fundamental, determinar a classe funcional, ver como que tá os sintomas dele, né? Paciente NIRA 1, 2. O paciente está otimizado, não está hipervolêmico, já começou a medicação para ICFR, está bem tratado, te libera ele para cirurgia. Não, o paciente tem uma disfunção ventricular, está NIRA 1, 2. É uma cirurgia letiva, a gente pode postergar por pelo menos 3 meses ali a cirurgia, começar as medicações e esse paciente realmente ser submetido ali, tratado já para IC dele. Não, o paciente está no NIRA 3, 4, o paciente está muito sintomático. Tem que otimizar o tratamento desse paciente. Começar a terapia que modifica o prognóstico ali nesse EFR, tentar compensar ele para a gente reavaliar depois, ver se ele opera numa condição um pouco melhor. O paciente é refratário, o paciente já é crônico ali, mantendo NIRA 3 ou 4. Aí a gente tem que ponderar caso a caso, avaliar o risco-benefício ali realmente da cirurgia de acordo com a doença de base que o paciente leva o paciente a precisar da cirurgia. Normalmente, nesse período perioperatório, como o Danilo bem disse, beta-bloqueador a gente mantém as medicações ali para terapia de IC. Isso aí, Rafa. Só lembrando, né, aqui do beta-bloqueador que o Danilo já falou, a gente não pode aumentar ele, otimizar e nem iniciar 7 dias antes da cirurgia, né? Isso é importante a gente reforçar. Perfeito, Ana. E aquele paciente que tem valvopatia, Ana, como que a gente faz o manejo dele? Então, Rafa, aqui a gente tem que dividir nas lesões estenóticas e insuficientes, né? As lesões estenóticas, normalmente os pacientes não toleram tão bem, né? A gente vê aquele paciente com uma estenose mitral acentuada, a gente vê que ele fica com gesto muito rápido, as taquicardias, às vezes, principalmente a IFA, acaba descompensando esses pacientes muito facilmente, né? Então, assim, nesses pacientes com estenose tanto mitral como aórtica, se for importante, a gente tende a tratar. Mesmo que for assintomático, a gente trata, a gente prioriza a troca da válvula ou o procedimento percutâneo que for escolhido para essa válvula e aí depois faz a cirurgia não cardíaca eletiva. Agora, a questão das regurgitações, né? Essas valvopatias regurgitantes, primárias principalmente, elas estão associadas ao aumento do risco cardíaco durante as cirurgias, mas elas são mais bem toleradas, né, do que as estenóticas. Então, paciente com insuficiência aórtica e mitral importante, sem fator complicador e assintomático, pode operar. E aí depois a gente resolve essa parte da válvula. E Danilo, agora é com você aí, sobre hipertensão, aí no pós e no pré-operatório, como a gente maneja? A diretriz, ela recomenda, assim, pra gente evitar os extremos, né? Tanto a hipotensão quanto a hipertensão. Em relação à hipertensão, se a gente tem uma cirurgia eletiva de alto risco, a gente vai adiar essa cirurgia se a pressão tiver maior ou igual a 180 na sistólica ou maior ou igual a 110 de diastólica. Por quê? Porque uma hipertensão sustentada acima desses valores eleva demais o risco de sangramento no pós-operatório, principalmente em cirurgia cardíaca, vascular e endoscópica, em sangramento grave, né? Sangramento de sistema nervoso central, principalmente. Mas a diretriz reforça bastante também que a hipotensão é um forte fator de mau prognóstico e ela deve ser evitada em todo o perioperatório, não só no pós. Relacionado com hipoperfusão, principalmente cerebral, né, e renal. E a gente tem que tentar fazer o possível para manter esse paciente euvolêmico. Uma pressão menor que 119 por 63 ali foi associado com maior mortalidade em 30 dias. É isso aí, Danilo. E agora trazendo uma situação bem específica, né, que a gente vê no perioperatório, é a questão do TX hepático. O paciente hepatopata, ele é um paciente que tem algumas condições que aumentam o risco perioperatório, como, por exemplo, a cardiomiopatia associada à cirrose. Além da cardiopatia associada à cirrose, alguns pacientes cirróticos
têm etiologia alcoólica dessa cirrose, dessa hepatopatia, e podem desenvolver também a cardiopatia alcoólica pela lesão direta ali do álcool, e uma condição que é muito grave ali nessa questão da condição cirúrgica perioperatória, que é a hipertensão portopulmonar. O que é isso? O paciente cirrótico ele tem um estado hiperdinâmico, faz com que os vasos, né, a circulação pulmonar, seja mais vasoconstrita e tenha um remodelamento, né? Isso pode causar uma hipertensão pulmonar do grupo 1, uma hipertensão pré-capilar, e que pode ter é associada com uma mortalidade muito alta, principalmente na condição mais severa, né? Quando a PAPM é maior que 45, ela tem uma mortalidade próxima de 100%. Então, é muito importante nesses pacientes que vão ser submetidos a um TX hepático a gente solicitar um eco transtorácico, principalmente para fazer um screening dessa hipertensão pulmonar. Então, pacientes que fizeram esse eco e tem uma PSAP, uma pressão sistólica da artéria pulmonar maior que 50, tem que ser submetido a um CAT direito para a gente medir a pressão de uma forma mais objetiva. Ou então, um paciente que tem mais de 40 de PSAP, mas tem outros sinais de hipertensão pulmonar, né? Já tem uma disfunção de VD, alguma coisa associada, então a gente tem que fazer o CAT direito. Se esse CAT vier com uma pressão média da artéria pulmonar menor que 35, a gente pode liberar esse paciente para o transplante hepático. A gente afastou a condição mais grave. Entretanto, se essa pressão for maior que 35, entre 35 e 50 principalmente, a gente manda para um pneumologista que é especialista na hipertensão pulmonar, que ele vai avaliar melhor essa hipertensão pulmonar, excluir outras causas também e começar o tratamento para ver se o paciente melhora um pouquinho. Mas a gente sabe que nessas condições é uma condição mais grave. Nessa população ainda, os fatores de risco de DAC estão presentes, como na população geral, em algumas situações até um pouco mais elevados do que na população geral. E a recomendação para a gente fazer esse screening de DAC é a seguinte: aqueles pacientes que são assintomáticos, que têm um eco normal, mas tem 2 ou mais fatores de risco para DAC, o paciente é sexo masculino, hipertenso, tabagista, diabético, tem dislipidemia, tem história de DAC precoce, esse paciente vale a pena a gente solicitar um teste não invasivo. O teste de preferência aqui é o eco com dobuta. Por quê? O teste ergométrico, esse paciente normalmente é aquele paciente que tem uma CIT, que já tem alguma neuropatia por conta da cirrose. É um paciente que é difícil de fazer esse teste ergométrico. Muitas vezes é um paciente que tem uma taquicardia de base, já é um pouco mais anêmico. Esse paciente, às vezes, quando vai ser submetido a cintilografia de piridamol ou com adenosina, não é um exame que vai ser muito fidedigno, que vai ser legal. Então, o eco com dobuta é o teste não invasivo de preferência aqui. Os pacientes que são sintomáticos, a gente tem que avaliar a probabilidade pré-teste de DAC, como a gente faz na DAC estável. O paciente tem um risco intermediário, a gente pode lançar mão ali de um teste funcional ou até da angiotomo de coronária. Um risco baixo, no caso, a gente não precisaria nem estratificar no caso. Muito bom, Rafa. Danilo, diga aí para nós agora o pré-transplante renal, como que a gente vai fazer essa avaliação? Então, Ana, o renal crônico dialítico é um tipo de paciente que ele merece um olhar, assim, criterioso por parte do cardiologista, tá? Por quê? São pacientes que eles têm um altíssimo risco cardiovascular. Eles têm uma mortalidade de 5 até 100 vezes maior do que a população geral, pelas causas cardiovasculares, seja por DAC, infarto, disfunção ventricular esquerda. Então, é interessante que essa avaliação perioperatória, a gente não está olhando só os riscos cirúrgicos imediatos, mas também a longo prazo desse paciente. E a diretriz coloca que a nossa avaliação para esse tipo de paciente, ela é diferente da nossa avaliação convencional. E ela vai se basear em 3 fatores só. A idade, maior que 50 anos, se o paciente tem diabetes e se ele já tem história prévia de doença cardiovascular. Cada um desses itens vai pontuar 1 ponto. Se o paciente não pontuou em nada, ele é um baixo risco. 1 ponto moderado, 2 pontos alto risco. Pelo menos 2 pontos. E aí, o que a gente precisa fazer para avaliar esse paciente? É obrigatório para todo candidato a transplante renal a troponina e o eletro no pré-operatório, 24 e 48 horas antes, e um eco. E o CAT? A gente precisa fazer para todo paciente dialítico? Não. A gente não faz de rotina, vai fazer apenas nos pacientes de alto risco e naqueles pacientes que são assintomáticos,
não tem múltiplos fatores de risco. A gente viu que revascularizar antes do transplante não melhora o prognóstico e a gente viu muito isso no Isquímia CKD, que ele mostrou, né, que ele comparou a revascularização coronariana prévia versus o tratamento clínico otimizado e a gente viu que a revascularização não reduziu eventos cardiovasculares. Então, nesse paciente, é lógico que a gente tem que sempre individualizar, caso a caso, mas nos pacientes dialíticos, o tratamento clínico geralmente vai ser a melhor abordagem. Show de bola, Danilão. Bora pro bate-bola, então? Bora! Danilo, como que a gente classifica o risco intrínseco da cirurgia? Pessoal, aqui não tem firula. Olha na tabelinha e vai classificar em risco baixo, moderado ou alto risco. Rafa, as condições clínicas que devem ser adiadas em cirurgias eletivas. Síndrome coronariana aguda, paciente que está em choque cardiogênico, paciente que tem edema agudo do pulmão, paciente que está com IC descompensada classe funcional 3 ou 4 e uma angina CCS 3 ou 4, bem como bradiarritmias e traquearritmias também. Muito tá bom. Certo? Ana, quais os scores para avaliar o risco cirúrgico do paciente? Aqui, basicamente, a gente tem 3, Danilão. É o score de Lee, o IUB-RAS-2 e o Lee-VASC, né, para cirurgias aí, vasculares arteriais. E quando que a gente solicita o eco no pré-operatório, Danilo? Principalmente o paciente que tem IC, que tem valvopatia moderada a grave, que está sintomático e não tem eco nos últimos 12 meses. Rafa, e quando a gente vai considerar aí fazer um teste isquêmico para esses pacientes? Principalmente, Ana, pacientes de risco intermediário a alto, que serão submetidos à cirurgia de risco intermediário a alto e que possuem baixa capacidade funcional. Paciente de baixo risco não tem que ser investigado com teste isquêmico. Show de bola! E agora chegou a hora da resposta do nosso casinho, né? Nosso caso em formato de desafio aí. Então, só relembrando, pessoal, é um homem, né, de 55 anos, hipertenso, diabético, insulino independente, não tem cardiopatia, vai ser submetido a uma cirurgia ortopédica no menisco, uma meniscectomia. Ele tem uma boa capacidade funcional, eletro e exames normais. Então, se a gente for fazer o score de Lee desse paciente, ele não tem doença cerebrovascular, não tem IC, não tem DAC, não tem creatinina alterada, não vai fazer uma cirurgia intraperitoneal vascular suprainguinal, ele pontua um ponto porque ele é diabético e insulino independente. Então ele é um paciente de baixo risco. Paciente baixo risco, assintomático, com uma cirurgia de baixo risco intrínseco, não precisamos pedir nada, beleza? Isso aí, a gente não tem que avaliar a isquemia desse paciente. Isso aí. E aí, bora aquele momento fraterno do episódio aqui, Rafa? Vamos lá, então. Vamos dar aqueles abraços, hein? Ana, pra quem que vai o abraço desse episódio? Então, hoje meu abraço especial vai pra minha irmã aí, Maria Eduarda, se formou recentemente aí em medicina, então hoje meu abraço vai pra ela. E você, Rafa, diga aí pra gente quem que vai o abraço. Hoje eu vou mandar um abraço especial aqui pra minha tia Ana, que sempre ouve o SupraCast e acompanha a gente desde o primeiro episódio. E aí, Danilo, o abraço vai pra quem? Cara, hoje eu vou mandar um abraço pros alunos aí da Média Estácio Ribeirão. Tive aí o prazer de acompanhar eles por 2 anos aí, fui preceptor deles, então sei que eles acompanham aí o SupraCast. Um abraço aí, galera da Média Estácio. Então é isso, pessoal. Foi um episódio muito bacana, gostei bastante aqui do nosso bate-papo. Queria deixar o pedido aí para os nossos ouvintes de seguir a gente no Instagram, @SupraCastCardiologia, e no YouTube, @SupraCast, né? Deixar lá 5 estrelas no Spotify, pessoal que tá gostando. Ajuda a gente. Ajuda muito a gente, né? E eu acho que é isso. E lembrando da campanha Mande Seu Supra, hein? Isso aí. Opa. Mande o seu Supra aí de qualquer lugar que você tiver. Se você é o maior pé frio do plantão, mande seu Supra, manda TV, manda o que você tiver aí de arritmia também. A gente tá aceitando tudo, beleza? E fiquem ligados aí que esse ano vai ter muita novidade, hein, Danilo e Rafa? Vai ter coisa boa vindo por aí, viu, pessoal? É isso aí, fiquem de olho lá no Instagram que a Aninha tá preparando cada vez mais coisas legais lá pra gente. Tá animada, viu? Isso aí. Então é isso. Abraço pra todo mundo aí. Tchau, Falou, gente. Tchau, pessoal. gente.